Essa ilustração é de um livro didático. Isso aqui é missionário capuchinho, ordem religiosa católica, celebra missa no Reino do Congo, uma ilustração italiana de 1747. Quer dizer, isso aqui foi, essa ilustração, ela foi desenhada, essa pintura foi feita no ano de 1747, lembrando que a expansão colonial portuguesa chegou no continente africano em 1498, 1400 e final de 1400, né? Então, veja, 3 séculos depois é feita uma ilustração que mostra um religioso celebrando uma missa, né, em um dos reinos africanos. Expansão marítima portuguesa na Ásia. Nós estamos falando dessa expansão portuguesa e aqui nós vamos ver a questão da religiosidade. Como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, a religião católica, que era a religião predominante na Espanha e em Portugal, quando eles chegam nessas colônias, nesses locais onde eles vão fazer seus territórios, suas colônias, eles vão impor sua religião. Né? Quando eu digo impor, não foi chegando assim, querendo, você vai ser católico, não. Foi na guerra mesmo. Foi impondo, foi fazendo muitas coisas erradas. Na nossa página, a página do nosso livro, aliás, 76, nós temos a expansão do cristianismo na África e na Ásia. Então, como a gente está estudando a conquista de territórios nesses dois locais pelos portugueses, mas eu também vou citar que aqui no Brasil, na colônia portuguesa na América, essa questão religiosa não foi muito diferente, não, certo? Foi impondo mesmo, capturavam os índios, os nativos, colocavam eles em aldeias e forçavam eles a aprenderem o catolicismo. Eles, sem saberem falar a língua europeia, a língua portuguesa, tendo a questão da sua religiosidade muito diferente da religião cristã, tinha a questão deles também colocar esses indígenas como escravos, depois eles passaram apenas a trabalharem para se sustentarem, não eram mais escravos, mas era um trabalho forçado, e a questão da conversão. Tinham que se tornar católico, acreditar em Jesus e acreditar nos santos, que a Igreja Católica também tinha naquela época, né? Mas vamos voltar aqui para a África e Ásia. A expansão do catolicismo nos novos territórios. Essa expansão ela vai ser administrada pelos reis espanhóis e portugueses. Mas vai ser uma imposição, um pedido do Papa da época, que eles vão conquistando esses territórios, que eles colocassem, trouxessem, expandissem o catolicismo nesses novos territórios. Ele deixa a cargo dos reis essa missão, que eles vão levar os padres para essas missões, para esses novos territórios, né? Os reis da Espanha e Portugal vão ser os responsáveis por que esse catolicismo se expandisse. Um método foi construir igreja e mosteiros. Mosteiros eram os locais onde os padres ficavam, vamos dizer assim, o lar deles, né? E lá eles tinham esses habitantes desses locais servindo-os, sendo escravo deles e trabalhando para os sustentarem na plantação, na cozinha, na limpeza. Os padres não faziam nada, os mosteiros eram enormes, sem contar que eram esses habitantes desses locais, africanos ou asiáticos, que construíam esses locais, essas igrejas, esses mosteiros, e depois tornavam-se os mantedores daquele local no seu trabalho forçado, escravizados. Eles também, esses reis, eram os responsáveis por enviar sacerdotes para evangelizar os habitantes das novas regiões. Estou frisando aqui África e Ásia porque é o nosso
contexto desse capítulo, né? As conquistas territoriais europeias na África e na Ásia, com ênfase nos portugueses, que vão ser os colonizadores primeiros, por conta que eles foram também os primeiros a saírem em busca dessas novas rotas comerciais. Nessas novas rotas comerciais, eles chegaram e fizeram feitorias. Nessas feitorias, os locais específicos para armazenar e vender esses produtos, eles também construíam mosteiros e igrejas, a pedido, né, do Papa, para expandir, para levar essa religião para esses novos territórios. A África, a igreja nas feitorias, como eu falei, os religiosos antes da ocupação do território. Veja bem, em alguns locais, o Papa já sabia da existência desses locais, o rei já sabia da existência desses locais. Então, o que eles fazem? Eles, antes do português chegar lá, já tinham uma diocese. Já foi determinado pelo Papa em determinados locais, que a gente vai ver aqui, na vila de Safim, vai ser criada uma diocese. Essa diocese, ela vai abarcar as vilas de Azamor, Medina, Tire e Mazagão, no atual Marrocos, né? Bom, antes deles chegarem a esses locais, a Igreja Católica já tinha determinado um espaço territorial chamado diocese, que estava sob o domínio administrativo de um bispo. Interessante, eu não sabia desse detalhe, eu aprendi aqui com vocês, que essa diocese na África ela foi construída em 1487. E só em 1508 esses locais estavam sob o domínio dos portugueses. A Igreja Católica já se dominava, já se achava dona desse espaço para catequizar, para converter esses africanos à Igreja Católica antes da chegada vamos dizer assim, do colonizador, né? Daquele militar, daquele dono daquela terra português, aquele português que chega a se tornar dono daquela terra, né? Outras dioceses, a de Funchal, Angra, Cabo Verde, São Tomé e Angola. Essas foram construídas nas feitorias quando os militares, os portugueses, chegaram a esses locais e tomaram posse, se tornaram donos desses espaços, né? A diocese, o que é diocese? É um território de administração religiosa de um bispo. Por exemplo, aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade de hoje, por exemplo, aqui nós temos a Diocese do Crato. A Diocese do Crato, ela abrange várias outras cidades, ou seja, essas cidades que são católicas, esses padres dessas igrejas, eles estão sob a ordem desse bispo do Crato. Tudo que eles vão realizar, seja desde essas festas religiosas até outras coisas, eles têm que ter a autorização desse bispo, certo? Eles estão sobre a administração religiosa, tanto na questão religiosa, como a igreja toda, como na questão deles manterem-se ligados às ordens desse bispo, né? A diocese, nesse caso, quando a gente se refere aos novos territórios conquistados pelos portugueses na África, ela centralizava as ações de conversão e evangelização dos povos em torno dele, né? Quando era construída essa igreja, essa diocese, onde tinha a igreja, tinha o mosteiro, tinha os locais, né, onde esses padres faziam o seu espaço, o seu território para a sobrevivência deles. Então, todo aquele que estava em torno daquele espaço estava sob o domínio desse bispo, né? Então, aqui nós estamos começando a ver como esse cristianismo ele vai ser levado ao continente africano e ao continente asiático, né? Quando a gente vai se referir à questão de conquistas de expansão territorial nos dois continentes.